as aves do céu, que não semeiam e nem cegam. É o nosso Pai, que as alimenta. Cumprimento os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, né, irmãos? Por isso é motivo de nos alegrar na presença do nosso Deus Todo-Poderoso, porque Ele tem agido de misericórdia para conosco. Às vezes, né, nós temos algo assim para falar, mas às vezes nós pedimos ao Senhor para que nos dê, né, a oportunidade. Mas o Senhor Jesus sabe todas as coisas, né, irmãos? Eu estou alegre com o Senhor porque Ele tem assim nos proporcionado, né, momentos de alegria, de paz em meio às lutas e tribulações, e tem nos ajudado todos os dias, né? Isso é algo maravilhoso. E eu vou contar para o irmão, não sei se esse irmão se lembra, na quarta-feira, eu falei que eu contei uma experiência que eu tive, só que eu falei que eu ia contar a última parte, porque pelo tempo, né, para não tomar muito tempo. Então eu vou contar a primeira parte dessa experiência que tive com a senhora que estava ali com ânsia de morte ali. O que acontece, no sábado anterior, eu acordei de manhã, né, eu achei muito interessante isso, acordei de manhã e fiz uma seguinte oração ao Senhor. Eu falei: Senhor, aqui estou eu, se o Senhor quiser que nós viemos assim pregar a Tua palavra para alguém hoje, se o Senhor tem alguém que está necessitando de ouvir Tua palavra, alguém que está precisando ouvir uma palavra, alguém que está atribulado, alguém que está angustiado, que o Senhor venha nos enviar. Minha oração foi dessa maneira: Senhor, se tiver alguém, que o Senhor faça como fez como Paulo. Deu uma visão a Paulo ali sobre os macedônios ali, que pediu para que ele fosse até ele, até aquele povo ali, para pregar o evangelho, porque eles precisavam. E eu falei: Senhor, eu não quero sair por sair de qualquer maneira, porque sabemos que a palavra diz que muitos têm elegido doutores segundo as suas próprias vontades. Muitos não querem ouvir o que nós temos para falar, somente aqueles que o Senhor quer, aqueles que o Senhor vai abrir a mente e o coração para ouvir. Essa foi a minha oração. Aí eu levantei da cama, né, achei muito interessante, levantei da cama e fui para a sala para ler. E quando eu cheguei na sala, aí Kerly ligaram para Kerly, né, e fizeram assim um pedido a Kerly, né, perguntaram se a gente não queria almoçar na casa de uma irmã, né. Eu falei: Senhor, não foi o que eu estava pedindo ao Senhor, assim, com a minha irmã, o Senhor sabe todas as coisas. Aí pedi uma palavra ao Senhor, pedi ali, o Senhor me deu lá em Isaías 64:4, diz assim: quem jamais viu um Deus que trabalha para o bem daquele que neles esperam, né? Eu achei interessante, eu falei assim: não foi, mas foi um convite para se alegrar, né, com a nossa irmã, porque nós sabemos que nossa vida é de luta, tribulação, mas também nós temos momentos de alegria com nossos irmãos. Nós temos de desfrutar dessas alegrias, né? E chegamos lá e eu até pensei assim: Senhor, eu não vou contar isso não, do que eu pedi ao Senhor, só se eu tiver a oportunidade de orar. Aí falaram assim: quem vai orar vai o irmão Gustavo. Aí eu falei, né, sobre essa experiência, falei da palavra ali, deixei um pouco a palavra ali, nos alegramos muito no Senhor, foi uma coisa assim maravilhosa, porque a palavra de Deus diz que nós devemos chorar com aqueles que choram, mas também se alegrar com aqueles que se alegram, né? Tudo bem, aí viemos para o culto, né? Viemos para o culto aqui e saímos daqui tarde. Aí era meia-noite mais ou menos, eu coloquei os garotos para dormir. Aí fui para o banheiro tomar banho, aí bateram no portão. Quando bateram no portão foi a mesma moça que eu falei aqui. Isso foi na segunda. E o que aconteceu, isso foi no sábado. Que ela estava desmaiada ali, que tinha uma bebedeira lá, estava desmaiada. E queria que eu fosse levar ela no hospital, na UPA, né? Aí eu falei: não, tudo bem, eu levo. Não, quanto é que é? Eu pago. Eu falei: não, tudo bem, eu levo. Aí quando eu boto o carro para fora de ré, aí teve um tumulto na porta ali e a menina pegou um tijolo, jogou no outro rapaz lá, bateu no carro. O carro já não está muito bom. Mas eu saí do carro e falei: se tiver bagunça eu não vou levar ninguém. Aí jogaram a mulher desmaiada dentro do carro, entrou duas meninas, fui para a UPA, aqui em Santa Luzia. Aí lá encontrei um colega meu antigo, né? Aí começamos a conversar. E fiquei lá até 2 horas da manhã, cheguei em casa às 2 horas da manhã, e quando eu cheguei em casa, também não falei nada com elas.
Aí ela foi medicada lá, tomou medicamento lá, ela veio meio desacordada para casa, essa mesma mulher, que oramos por ela na segunda. Aí quando eu cheguei em casa, aí eu cheguei em casa, a Karen falou, você não orou hoje? Sobre se alguém estivesse precisando para você ir? Eu falei, é verdade. Mas com isso, irmão, eu não me contentei. Eu fiquei, quando ela falou isso, eu pensei, poxa, mas eu falei que eu tinha que falar da palavra. E eu não falei da palavra. Somente levei, socorri, mas não falei. No domingo eu acordei e fiz a mesma oração. Falei, Senhor, ontem eu não preguei, eu tive a oportunidade, não preguei. Mas nos dê novamente essa oportunidade de pregar, de falar do Senhor, de falar da Tua palavra. Tudo bem, aí aconteceu isso que eu falei na segunda-feira. Foi por isso que eu falei para os irmãos. Irmãos, se lembra que eu falei quando começamos a orar para ela, quando eu saí para fora, as pessoal estavam bebendo, eu falei, hoje eu não posso sair daqui sem pregar a palavra. Eu me lembrei, eu falei, Senhor, eu falei que eu tinha que falar da palavra. Então hoje eu não saio daqui sem pregar, sem falar da Tua palavra. E ali houve uma pregação, ali começamos a pregar, e eu acho que no domingo anterior o pastor estava pregando aqui, falando sobre palavras. Às vezes aqui que nós vamos falar com o Senhor, nós temos que cumprir. Porque se nós não cumprirmos, nós vamos ser culpados. E eu comecei a me lembrar, falei, Senhor, é verdade, eu não falei. Eu falei que eu queria falar da palavra, mas eu tive a oportunidade. Mas nós sabemos, irmão, que a palavra de Deus diz que há um tempo para todas as coisas. É um tempo de falar, um tempo de ficar calado, né? E não foi o tempo, eu creio que não foi o tempo de falar naquele dia que eu levei ela para o hospital, foi o tempo no outro dia. Inclusive, nesse mesmo dia que eu levei ela, irmão, eu senti uma dor tão grande na perna, lá na UPA de Santa Luzia, existia uma dor tão grande que eu não conseguia nem colocar meu pé no chão. Não sei se foi uma seta, talvez para mim não falar da palavra, não sei o que aconteceu. Mas a verdade é essa. Como o pastor pregou naquele dia, nós temos entendido, segundo a palavra, aquilo que nós falarmos com a nossa boca, nós temos que cumprir. Porque se nós não fizermos, vai vir uma consequência sobre nós, né? E pelo Espírito eu falei, Senhor, eu não falei nada. Eu falei o que o Senhor queria falar. Mas, como eu falei também, tudo é o tempo do Senhor. Nós temos o tempo. E nós temos que entender qual é o tempo de falar e qual é o tempo de ficar calado, né? E eu achei interessante isso, porque o Senhor tem ouvido a nossa oração. Nós não queremos fazer as coisas de qualquer maneira, né? E o Senhor Jesus sabe todas as coisas. Eu, pelo tempo, poderia falar mais uma coisa? Então, eu vou falar. Acho que semana passada, semana retrasada, tem um rapaz no trabalho lá que ele é desviado. Olha só como é as coisas. O pastor também falou algo semelhante sobre isso, sobre os espíritos. Às vezes pessoas pulam dentro da igreja, fazem uma porção de coisas que não é o Espírito Santo de Deus, é outro espírito. Nós sabemos que em Isaías está escrito, esses que estão vestidos uma cobertura de um espírito que não é do meu espírito. Então, se não é o Espírito Santo, é o espírito do maligno. E tem esse rapaz que ele já foi dirigente de igreja, ele tem uma mania de chamar todo mundo de varão. Varão, aí ele fala, varão, eu tenho uma palavra para você e tal, eu fico só olhando, né? Só que de um tempo para cá eu comecei a perceber o jeito dele, o olhar dele, o jeito que ele olha, o jeito que ele age, e eu comecei a perceber algo estranho, né? E ele falando, irmão, não sei o quê, com as pessoas só olhando, aí eu falo da palavra com outros irmãos lá, e um dia ele chegou e falou assim, estava falando sobre a vinda do Senhor, se preparar, ele falou, varão, eu não quero que Jesus venha hoje, eu não quero que Jesus venha agora. Primeiro eu quero ganhar na Mega Sena, eu quero ter minha fazenda, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Eu falei, pois é, Jesus falou semelhantemente uma parábola sobre o rico e insensato, que ele queria ser rico, queria ser isso e aquilo, mas na mesma noite pedir a alma dele. Aí ele sai fora. E chegou um dia que ele, conversando, ele chegou também. E ele chegando, ele falou uma palavra lá que eu fiquei muito chateado, sobre maldição. Eu fiquei assim, indignado. E vim falando com o Senhor, eu estou indignado por causa dessa palavra. Tem pessoas lá que ele fala assim, tem um irmão lá, irmão totalmente sem entendimento, falou para o irmão lá, no outro dia o irmão chegou em casa, rapaz, aquela palavra que você falou, eu falei com a minha esposa, rapaz, foi de Deus, rapaz. Eu falei, meu Deus, pessoa totalmente sem discernimento. Uma hora o rapaz fala uma coisa, uma hora ele maldiz, uma hora ele fala mal da igreja, uma hora ele fala mal de Jesus. Como é que pode a pessoa receber uma palavra de uma pessoa dessa? E essa palavra que ele falou, eu fiquei muito indignado. Não foi uma palavrão, não, foi uma palavra de maldição. Indignado, eu fui lá para onde eu fico lá, departamento lá, falando com o Senhor, fui resmungando, falando, Senhor, o que é isso? Como é que pode? A pessoa não recebe ainda, Senhor, o que é isso? Que espírito é esse? Quando eu cheguei lá onde eu estava, irmão, sem brincadeira nenhuma, abri a escritura assim, falei, Senhor,
Que isso, Senhor? Eu quero ler com os irmãos como o Senhor responde na hora. E não deixe os seus servos confundidos. Glória a Deus. Mateus 13. O Senhor não deixa os seus servos confundidos, irmãos. O Senhor é maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Mateus 13, 30. Para confirmar o que o Espírito estava me revelando ali quando eu estava percebendo sobre ele. Mateus 13, 30. Glória a Deus. Amém? Está escrito assim, olha só que interessante. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Irmãos, foi uma palavra assim, foi uma flecha na minha mente, ver aquela palavra assim, é joio. É joio. Não tem como. Aleluia. Eu falei, Senhor, que maravilha, Senhor. Não tem como a pessoa estar escrito na mesma fonte, não pode sair duas águas. Não tem como. Eu falei, Senhor, muito obrigado, Senhor. Que maravilha. Eu fiquei muito alegre com o Senhor. E eu falei, Senhor, não vou destratar ele, não vou falar mal, não vou destratar, não vou tratar ele mal, mas eu vou tratar de outra maneira. Se vier falar em espírito, vou repreender e vou me afastar, porque não tem como. Quem é joio, o joio não se transforma em trigo, não tem jeito. Quando uma pessoa que processa a fé, prega, já foi pastor, isso, aquilo, sai do caminho, entra outro espírito. Louvado seja o nome do Senhor. E eu louvo muito ao Senhor, agradeço muito ao Senhor, porque o Senhor não tem nos deixado confundido. Lá no livro de 1 João fala assim, amados, glória, deixa eu ler com os irmãos aqui, 1 João 4, Aleluia. está escrito aqui, os irmãos já conhecem. Primeira epístola de João 4. Amém? Só um versículo. Primeira epístola de João 4. Fala assim, amados, não creais em todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Oh, glória, aleluia. Então, irmão, qualquer palavras que vêm de pessoas, examinais se esse espírito é de Deus ou é do anticristo. Porque se for do anticristo, cuidado, que cada palavra que ele pode lançar, se você segurar, se você consentir, pode ser uma palavra de maldição na sua vida. Amém? E toda a honra e toda a glória seja dada ao santo nome do Senhor Jesus. Pois é, irmão. Dando seguimento aí ao que o irmão Gustavo tem falado aqui, a respeito dessa experiência, não é? Nem tudo devemos dizer amém. Amém, você está concordando, assim seja. Então, às vezes as pessoas vêm para nós bajulando, são espírito de bajuladores. E aí, varão? E aí, pastora, missionária? Está cheio desse tipo de gente andando por aí e querendo, sabe o quê? Querendo oportunidade. Oportunidade para fazer, para dar o bote. Essa é a realidade. Existe muito isso no meio dos evangélicos, nas ruas por aí, né? Se fazendo de santo, profetizando mentira para receber um dinheirinho. Primeiro detalhe, quando alguém vem te bajulando, te colocando muito lá em cima, fica atento, porque isso é um espírito que não vem de Deus. O Espírito Santo nos leva primeiramente a glorificar a Jesus na nossa própria vida, né? E nós procuramos sim honrar os irmãos, mas tudo com ordem e decência. Quando existe muito elogio, muito abajulação, isso não provém do Espírito Santo de Deus. São pessoas que vivem na carne, procurando ser aceitas, não é? Procurando alguém que possa lhe aceitar do jeito que elas são. Por isso Jesus disse assim, pelos frutos conhecereis, falando dos falsos profetas. Como nós estudamos outro dia, que falsos profetas são todo aquele que falsifica a palavra ou que está transmitindo uma mensagem que não venha do Espírito de Deus. É falsidade. Falsidade é o mesmo que hipocrisia. No tempo de Jesus havia muitos hipócritas, sendo que o falso profeta é uma pessoa muito responsável que leva as pessoas a se perderem, a se desviarem da verdade.
E está incluído muitos líderes religiosos e muitos que se dizem profetas dentro das igrejas. Por isso que aquele que ensina, aquele que lidar com a palavra, tem que ter muito zelo, muito cuidado, né? Porque Tiago, pelo Espírito Santo, disse: vós, irmãos, não quereis ser mestres, porque recebereis mais duro juízo. Agora, quem é chamado por Deus, ele é usado por Deus. Ele não calcula a palavra, ele não fica inventando nada. Ele fala o que o Espírito Santo põe nos seus lábios para falar. Ele pode até citar aqui um português errado, mas ele está falando no Espírito, porque o Espírito Santo está operando, dando a mensagem para ele transmitir. Nós sabemos que o Senhor do passado usou os profetas poderosamente. Jesus veio pelo Espírito falando coisas maravilhosas, e depois os apóstolos, que não tinham poder nenhum, não tinham tanta graça, mas pela graça de Deus, eles falaram das maravilhas do Senhor. Por isso que a palavra de Deus nos ensina, no livro de Efésios 2, no versículo 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom. Dom aqui não é dom espiritual, esta palavra dom aqui neste texto, nesse versículo, é traduzido por dádiva, é uma dádiva, Deus deu a condição. Graça é uma dádiva dada, não é dom, é dom de Deus, não. Dom não é dom de profecia, dom de revelação, não é esse dom que está falando aqui. Porque, às vezes, as palavras do português têm dois sentidos, dependendo do momento em que é usada. Por exemplo, a palavra banda, não é? Tem a banda de música, uma banda da escritura, uma banda da laranja, e assim, não é? Nós usamos, às vezes, uma palavra que serve para significado diferente, como, por exemplo, temor. Temor, em alguma parte da Bíblia, quer dizer medo. E em outra parte quer dizer o respeito, a adoração, servir a Deus. Então, aqui no caso aqui, e isso não vem de vós, é dom, é dádiva, é uma dádiva mesmo, porque não vem da pessoa, Deus é que dá isso, Deus é que opera. Por isso que os discípulos falaram pelo Espírito, porque eles primeiramente aprenderam a se desvaziar. Porque o homem, para ser cheio das coisas de Deus, ele tem que se desvaziar da sua natureza humana, do seu eu sei, eu sou, eu faço, eu estudei, Sabe, quando as pessoas se autoelogiam ou recebem elogio e se sente bem, aí o sentimento natural, carnal da pessoa aumenta e toma conta do coração. Por isso que aquele que se humilhar e viver em humildade, ele está muito mais propício em ser cheio do Espírito Santo do que uma pessoa que, por mais que seja estudioso e sábio, mas tem aquela grandeza no seu coração. Pois Jesus disse: Pai, graças te dou que ocultaste essas coisas dos sábios e inteligentes e revelaste aos pequeninos. Os pequeninos ou criancinhas em algum texto. Por quê? Na verdade, a pessoa pequena, a pessoa humilde, são pessoas com os corações quebrantados, vazio da soberba deste mundo, pois a soberba é algo que foi o que estava no coração de Satanás, algo que o contaminou. Ele deixou que a soberba o elevasse e se achasse igual a Deus. Por isso ele caiu da sua posição, do seu trono. E nós também aprendemos com Jesus a humildade, sendo ele, por exemplo, o exemplo da nossa humildade que devemos ter. A Escritura diz que, sendo ele filho de Deus, ele humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de um escravo daquela época. E foi obediente, esteve a serviço de Deus e a serviço das pessoas. Pois ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ele veio dar o exemplo. Em tudo ele procurou dar o exemplo aos seus discípulos. Por mais que os discípulos eram simples e humildes, porém eles tomaram para si, acataram o exemplo de Jesus. A humildade nas palavras, no trato, não procurando proveito próprio. Em muitos sentidos, os discípulos aprenderam a viver uma vida de humildade. Lembra aquela vez que eles estavam discutindo entre eles quem seria o maior? Jesus disse então, tomando uma criança, disse: aquele que for como um menino, esse é o grande. Aquele que entre vocês quiser ser grande, sirva aos outros. Então, a grandeza para Deus é quando você é humilde e serve. Essa é a grandeza, não é colocar você em cima aí do palco, do púlpito por aí, e todo mundo te conhecer. Isso para Deus não é grandeza. Grandeza é o poder de dominar a sua natureza do ego, a sua vaidade. Isso é grandeza, quando você domina a sua vaidade.
Os discípulos dominaram. Então eles se tornaram grandes diante de Deus, aos olhos de Deus, não aos olhos dos romanos, dos judeus e de outras nações. Eles eram considerados pessoas de interior por causa das suas vestes e das palavras meio grosseiras que eles falavam, porque eles tinham certamente um timbre, um sotaque de pessoas de interior. Como no mesmo Brasil que nós moramos, nós temos pessoas que falam bem diferente uma da outra. E assim eram os discípulos, por isso eles eram muito bem conhecidos. Então, Paulo, percebendo isso, escreveu pelo Espírito também, pois foi o Espírito do Senhor que o instruiu, o inspirou para escrever. Vede, irmão, a vossa vocação, que não são muitos nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas desprezíveis, aquelas que não são. 1 Coríntios capítulo 2, né? Para confundir e aniquilar as que são. Por isso o Senhor Deus tem graça, Ele tem satisfação, tem prazer de usar uma pessoa que não é muito assim, sábio, não fala direito. Deus gosta de usar pessoas assim. Ele usa as pessoas também que têm uma boa dicção, né? Que fala muito melhor do que eu, porque eu erro bastante nas minhas palavras, mas o Senhor tem prazer de encontrar corações vazios dessa natureza corrompida. Nós estávamos falando hoje lá em casa sobre as crianças, os nenenzinhos, né? 2 aninhos, 1 aninho, tudo tem aquele rostinho de anjinho, tudo são assim, simples, humildes, puros. E todo mundo gosta de uma criança, de ver a criança, as brincadeirinhas, as palavrinhas que fala errado, porque a criança ainda não conheceu o mundo, não comeu o fruto da terra. Quando ela vai crescendo, vai comendo o fruto, muda, o semblante fica estranho, fica amarrado, fica fechado, aquele de mandão, semblante de mandão, semblante de eu conheço, eu entendo o que mando aqui, eu não gosto de você, é isso aí. Quantas e quantas vezes meus filhos pequenininhos, né, entrando com eles no ônibus, eles olhando assim para a cara das pessoas com a cara feia, assim, olhando, e eles olhando assim, com os olhinhos arregalados, olhando, eu, ai meu Deus. Pensava assim, será que a pessoa vai achar ruim? Mas a criança olha assim, na maior natureza. Olha, fica olhando, ele está conhecendo ali, por que aquele olho é assim, né? Então, na verdade, quando nós todos nascemos, nós nascemos com esta pureza. É o que aconteceu no céu. Deus, quando nos criou, todo mundo estava puro. Satanás e seus demônios, todo mundo puro. Aí passaram a ter glória, passaram a ter honra, aí entrou no coração, entrou a soberba. É o que acontece com nós, seres humanos. Por isso que nós temos que voltar a ser criança, voltar ao primeiro amor, para Deus operar. Esses indivíduos que vivem aí chamando outro de varão, missionária, são pessoas, irmão, que você olha e imediatamente dá para conhecer, se você for espiritual, que ele é um lisonjeiro, é um bajulador. Ele te elogia, mas na verdade isso é para haver uma troca, para você também o colocar lá em cima. Isso é hipocrisia. Eu conheço isso desde a época que comecei a entrar nas igrejas, irmãos. Comecei a observar quando eu comecei a ler as Escrituras. Eu sou uma pessoa que de vez em quando está gente hipócrita perto de mim, ou querendo amizade. Eu odeio hipocrisia. Eu gosto da pessoa sincera, fala o que sente, e não se esconda, e não fique falando palavras na frente da gente de um jeito e de trás fala de outro jeito. Tem um monte de interrogações, de dúvidas, mas na frente não demonstra, mas por trás manifesta para outras pessoas. São esse tipo de gente que Deus não se agrada. Como está escrito no Salmo, assentaste a falar mal do filho da tua mãe, dos teus irmãos, né? Então, temos que ter muita atenção na palavra, porque se nós tivermos dificuldade de nos converter e de sermos como criança, nós temos um professor, é o Espírito Santo, e nós temos aquele que autoriza e dá a bênção, que é Deus e o Senhor Jesus. Se precisarmos de humildade, se precisarmos de uma boa conduta, peça, porque a Bíblia diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Não só a sabedoria, podemos pedir todas as coisas, pedir o Espírito Santo, pedir mais entendimento, pedir graça para nós agirmos, pedir ao Senhor aquele ânimo para nós praticar ser criança, praticar ser humilde. Tem muitos irmãos que às vezes parece que são muito humildes, mas tem um coração duro, não aceita isso, não aceita aquilo, então é muito difícil. A criança, você chama ela aqui, ela vem. Fala para senta ali, ela vai e senta.
Vem aqui de novo. Ela vem. A criança faz isso, porque ela é criança. Mas depois que ela aprende a maldade, que eu posso ser senhor, que eu posso mandar, que eu posso ter mais dinheiro, que eu posso ter mais sabedoria, porque, sabe o que é isso? Foi quando a Eva comeu o fruto. A desobediência causou uma porta aberta para que o mundão entrasse na mente e do coração dela e do seu marido. E é a mesma coisa, por isso que a Bíblia ela fala assim, filhinhos, ó, chama de criança, criancinhas, filhinhos, não ameis o mundo. Não ame o mundo, não é? Te estraga, te leva para o inferno. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Não fica desejando as coisas desse mundo, não. Os ímpios, eles conseguem tantas coisas, não é? E coisas assim muito modernas, muito sofisticadas, avançadas, caras, desfrutam de lugares que nós não podemos ir, nem pagar para ir. Mas aqui, por enquanto, é o reino do desfrute deles. É o paraíso deles. Uma vez o nosso irmão Joaquim, que o Senhor o levou, preparou, o português Joaquim, chegou para mim em casa e disse assim, ele estava muito aborrecido. Irmão, pastor, por que os ímpios desfrutam das coisas e nós não podemos desfrutar de tudo? Falei, olha, Joaquim, escuta muito bem o que eu vou te dizer. A Escritura diz que nós somos peregrinos estrangeiros na terra, nós estamos aqui de passagem. Aqui não é o nosso lugar para desfrutarmos, nos alegrarmos. Nós estamos aqui numa batalha. Porém, os ímpios, eles têm esse prazer, esse gozo por pouco tempo. Nós teremos a vida eterna, vamos desfrutar de uma eternidade sem fim, de um gozo que aqui não tem. Aí ele, puxa, rapaz, muito bom. Ele riu, começou a alegrar, aquilo saiu dele, foi uma alegria tão grande, mas tão grande, que eu notei que a palavra entrou assim de uma maneira poderosa e aquilo lhe deu uma alegria tão grande que daquele dia em diante Joaquim não esquentava muito com a vida dos ímpios. Eu disse para ele, irmãos, nós somos estrangeiros, em breve vamos chegar no nosso paraíso, na nossa terra, então o que os ímpios aqui desfrutam, eles não vão levar nada. Assim que morrer, eles vão deixar tudo por aí. Mas há uma promessa nos aguardando, uma imortalidade, uma felicidade que aqui não tem. Mas lá só vai entrar criança. Jesus disse, se não fordes como um menino, de modo algum entrareis no reino dos céus. Orar muito, jejuar, pregar, ganhar alma, não prova que você está apto para entrar. Mas se o seu comportamento é como criança, olha, você pode não pregar, não ter visões, chama, você vem, vamos lá, ora, vamos ao culto, vamos. Criança que faz isso, adulto não gosta. Adulto tem um monte de coisa para fazer, porque já está apegado, já está enraizado com os problemas. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu estava falando para minha esposa, a pessoa faz tudo para trabalhar e ganhar dinheiro, mas às vezes ir para um culto, faz tudo para ficar em casa. O desanima, mas quando fala em dinheiro, quando fala em trabalho, enfrenta qualquer coisa para ir para o trabalho. Irmão, isso tudo está sendo avaliado pelo Senhor, mas quando é das coisas do Senhor, olha, é último lugar às vezes. Por isso que o comportamento não é o comportamento da criança, não é? A criança está em casa, o pai e a mãe dizem, vai tomar banho, nós vamos para o culto. Ela vai lá e toma banho, e se não quiser, vai tomar banho, nós vamos para o culto. E ela vem para o culto. Vem, conversa com os irmãos, nós vamos para casa. Vamos para casa. Vai lanchar para dormir, vai no banheiro fazer as suas necessidades. Aí agora você vai dormir. A criança faz tudo. Nós reclamamos, nós julgamos, nós ficamos debatendo com o Senhor. Então, irmãos, quanto mais humildade dentro do nosso coração e vivermos mais humilde, os nossos frutos praticados serão frutos de justiça. Essas pessoas que buscam grandeza, como falou nosso irmão nas igrejas, eles não têm, na verdade, essa paz, essa humildade, porque eles buscam grandeza. É como Satanás. Satanás buscava grandeza nos céus. Então, todo aquele que se coloca como último, está pronto para servir, está pronto para ajudar, esse está trilhando o caminho da criança. Esse está realmente aprendendo a ser menino. Servir, não ficar reclamando à toa. Tá bem, amém, glória a Deus, vamos. Isso, irmão, nós temos que exercitar. Não quer dizer que vamos ter, vamos ter momentos de deixar a ira entrar,
alguma situação assim que possa acontecer momentaneamente. Não vão confundir a nossa pregação com uma coisa 100% correta, porque às vezes as pessoas nos ouvem pregando, pastor, mas do outro dia ali o senhor falou meio duro. Eu falei assim, cara, eu não estou falando que eu não vou falar, eu não estou falando que o irmão não vai uma hora, de repente se exaltar tentado por um demônio. Eu não disse isso, nunca ensinei isso, na verdade. Porque se alguém levantar, eu digo, qual foi o dia que eu disse aqui que 100%, 24 horas por dia, você tem que ser como uma criança ou como um menino? Você não vai, nem gravado, aí você vai encontrar eu dizendo isso, porque eu aprendi que nós sermos perfeitos é dentro da medida que Deus dá a cada um de nós. E aprendi que nós não praticamos a ira, não praticamos a soberba, mas estamos sujeitos a sermos tentados, eficazes. Eu não posso passar a semana toda, o mês todo com soberba, achando que os outros, eu sou muito assim espiritual, eu vejo mais as coisas, eu sou, sabe como é que eu sou, né? Sou pastor, então eu sou mais, né? Isso aí é soberba, está indo para o inferno. O irmão ele tem que ser amoroso. Deu um probleminha hoje, chega amanhã, esquece, pede perdão, trata o irmão bem, acaba com aquilo. Fica amarrado, cara feio, amarrado, o diabo está do seu lado. Tem que ser como a criança. A criança briga aqui, daqui a pouco estão brincando de novo, sorrindo. Daqui a pouco eles estão sorrindo, estão brincando, estão alegres. Tem que ser como o menino mesmo. Então, irmãos, não é difícil conhecer pessoas de outras religiões, né, que buscam grandezas. A maioria desses cantores modernos, hoje, eles não adoram ao Senhor. Seus cânticos não são cânticos de adoração, são cânticos de emoções e para reunir multidões a eles e eles serem famosos. Até chegar a uma conclusão que não tinha nada a ver chamar eles de ídolos do povo, copiando o que o mundo faz com seus cantores. Então não são pessoas de Deus, eles não são como meninos, eles são como Satanás. Satanás é que busca grandeza. Então, entre nós aqui, mas nós nunca aprendemos aqui, eu nunca ensinei os irmãos a ficar competindo aqui por posição, nunca fiz um monte de cargo como faz as igrejas. As igrejas criam tanto cargo para prender o seu membro ou o novo membro na sua igreja. Nós não fazemos isso. Nós ensinamos os irmãos a humildade. Se não praticar, é engano participar de qualquer igreja e achar que vai no arrebatamento e achar que vai para o céu. Graças a Deus que Ele tem nos ensinado essa humildade, essa simplicidade.